Você já se questionou se a situação que você está passando na sua vida é um milagre de Deus ou um sinal de Deus? Mais do que isso, você já se perguntou se essa ação na sua vida é de Deus, é realmente de Deus, ou se é algo que a sua mente está te induzindo a fazer essa situação? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje o tema que eu trago para vocês nada mais é que responder uma pergunta que provavelmente ou você já deve ter feito ou você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida e provavelmente frequentemente na sua vida, que nada mais é que qual a diferença entre milagre, sinal de Deus e ação própria. Exatamente. Nesse vídeo você vai entender um pouco mais a fundo sobre o que significa essas três palavrinhas que eu disse aqui para vocês, essas três ações. Mas antes, chega de enrolação e roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos para vocês. Amores, é o seguinte, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre três palavras muito essenciais na nossa vida, que é milagre, sinal e mente, né? Como funciona a nossa mente, né? A nossa mentalidade. Sim, nesse vídeo você vai entender um pouco mais a fundo sobre essas três palavras, né? E por que eu trouxe, né, essas três palavras para a gente conversar um pouquinho nesse vídeo. Bom, gente, provavelmente você já deve ter passado alguma situação na sua vida em que você tem uma resposta, né? Você tem a resposta que você queria. Só que mesmo você tendo a resposta que você queria, muitas vezes nós ficamos na dúvida. Se o que aconteceu foi um milagre de Deus, foi algo que aconteceu do nada, a gente vai entender melhor sobre essa palavra, ou se foi um sinal de Deus, sinal de que realmente, filho, você precisa fazer aquilo, eu estou junto com você e tal, ou se é uma ação própria, é algo que a nossa mente está induzindo a gente a fazer isso, e na verdade não foi necessariamente uma resposta de Deus, mas sim algo que a nossa mente, a nossa mentalidade trouxe à nossa vida, né, de forma física, e enfim, é mais ou menos isso que nós vamos conversar hoje, e nesse vídeo a minha intenção aqui é mostrar para vocês que realmente existem essas três palavrinhas, né? Milagre, sinal e mentalidade, né? A nossa mente, a nossa ação própria, de forma mais prática também, tá? Então a gente vai conversar sobre isso e vou tentar dar umas dicas para vocês também no final do vídeo, tá bom? Então fica até o final para você não perder nada. Estão preparados? Bom, gente, a primeira expressão, a primeira reação, acho que essa pode ser a palavra, né, para esses três conceitos que a gente vai estudar durante esse vídeo. A primeira reação, o primeiro conceito que a gente vai estudar é a palavra milagre, né? Na verdade, o que seria milagre, Laísa? Como que a gente pode identificar essa palavra no nosso dia a dia? Como que seria isso? Gente, a palavra milagre nada mais é que é algo surpreendente, algo que aconteceu na sua vida, mas era algo que era impossível acontecer na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você sofreu um acidente de carro, né? Um acidente de moto, independente. Vamos supor que você sofreu um acidente de trânsito, tá repreendido em nome de Jesus, mas só para vocês entenderem. E nesse acidente, era impossível você sobreviver, tipo, muito impossível você sobreviver a esse acidente, porque foi um acidente muito grave. E quando você sobrevive a esse acidente, isso se torna algo impossível, né? Algo impossível naquele momento, naquela situação. E isso se torna um milagre. Seria basicamente isso para vocês entenderem isso nos nossos dias de hoje. Então, basicamente, o conceito de milagre é isso. É algo surpreendente, é algo extraordinário, é algo que você não consegue decifrar, que você não consegue explicar o porquê que aconteceu aquilo na sua vida. Vamos começar agora a entender melhor essa palavra na versão bíblica, tá? Dentro da Bíblia mesmo. Bom, na Bíblia vocês sabem que existem vários milagres, né? Não só por Jesus, mas, né, quando ele estava presente aqui, mas também
por Deus, né? Através de Deus. Inclusive, eu falei com vocês, né? Expliquei melhor para vocês sobre milagres de Jesus, especificamente nesse vídeo que eu tô deixando aqui para vocês, né? Nesse vídeo eu falei para vocês sobre 5 milagres, os 5 milagres de Jesus menos falados, né? Eu expliquei melhor nesse vídeo. Corre lá para conferir que tá incrível. Até eu me surpreendi com o conteúdo, né? Com essas novidades. Mas nós sabemos, claro, que não é só no Novo Testamento que nós encontramos milagres, né, acontecendo de fato. Deus também proporcionou ao povo milagres, né, desde a criação do mundo, enfim, até os dias de hoje. Porém, o que nós não sabemos, né, e até eu fiquei surpresa quando eu estava pesquisando, é que o milagre, gente, nada mais é que a base dele é a fé. Por isso que Deus sempre fala, não, tenham fé, creiam, né, em Deus e tal. Por quê? Porque é através da fé que o milagre vem na nossa vida. Porque não tem como você acreditar em algo que é impossível sem acreditar que esse algo é possível, né? Claro que existem exceções, mas basicamente é isso. Na Bíblia, basicamente todos os exemplos que nós temos, né, vamos dizer assim, é baseado na fé, né? Deus utiliza a fé que tem dentro de nós para que assim, né, nós possamos receber esse milagre, receber esse poder divino, né? Porque a fé nada mais é que crer naquilo que não está vendo, crer naquilo que nós não enxergamos ali na nossa frente, e Deus é um exemplo de fé, né? Nós crermos em Deus é um exemplo de fé, porque Deus não é algo existente, assim, nos olhos visíveis, assim, né? Nos olhos nossos, nos olhos crus, assim, vamos dizer assim, né? Deus, a gente não consegue ver ele, mas a gente consegue sentir. E quando a gente crê em Deus, teoricamente a gente está, sim, exercendo a fé. Mas mais do que isso, quando a gente tem essa fé e exerce ela, nós abrimos uma brecha, abrimos uma porta para que o milagre também comece a ser exercido na nossa vida. Porque o milagre nada mais é que algo divino, né? Algo que é surpreendentemente extraordinário, né? Algo que nós não estávamos esperando. A fé que eu falei anteriormente para vocês, né, que é a base ali do milagre, ela é o oposto do mal, né? O mal que existe nos dias de hoje, ele é a ausência do milagre, né? Ele é a falta de crer que milagres realmente existem. É a falta de crer que realmente Deus pode mudar a nossa vida ou pode fazer a gente acreditar em coisas e ver coisas que, enfim, não são coisas visíveis aos nossos olhos. Era isso que eu estava tentando falar anteriormente. Tem coisas que não são visíveis aos nossos olhos, né? E o mal, quando a gente tem um mal dentro da gente, ou a gente é cercado pelo mal, essa ingratidão de não ver as coisas ao nosso redor, não ver os milagres em pequenos detalhes também, né? Existem milagres aí que a gente consegue ver num canto de um pássaro, na vida de outras pessoas, na ressurreição de pessoas, né? Seja na vida cristã, seja na área da saúde, independente. O milagre, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, que o milagre não é só para nós, é para outras pessoas. E através do milagre das outras pessoas, que acontece na vida das outras pessoas, é que Deus muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Deus está usando o milagre dos outros, ou o seu milagre, o milagre que está acontecendo na sua vida, para transformar vidas. Isso que é o mais incrível dentro dessa área aí do milagre. Bom, pessoal, vamos agora, de uma vez por todas, para a segunda palavrinha, que é sinal. Mais precisamente, o sinal de Deus na nossa vida. Bom, para vocês entenderem melhor do que eu tô falando, né? O que é esse sinal de Deus, é basicamente assim. Sabe quando nós pedimos uma prova de Deus, vamos dizer assim? Ah, Senhor, vou usar um exemplo clássico aí. Ah, Senhor, se aquela pessoa não é para mim, então que caia trovões. Então que... então, sei lá, então que uma pessoa me ligue agora. Ou então, sabe essas coisas
essas coisas loucas que só nós seres humanos temos, né, na vida cristã? Bom, é basicamente sobre isso que eu vim falar com vocês aqui nesse vídeo, mas não é esse milagre louco, né, que passa na nossa cabeça que a gente tem que ficar provando a Deus o tempo todo. Não, são milagres em que Deus conversa com a gente através de outras formas. Claro que Deus sempre conversa com a gente através de orações, através da palavra dele, mas claro que Deus também conversa com a gente através de mensagens, sejam através de mensagens de profetas vindo até nós, seja de mensagens quando a gente está vendo uma pregação e a gente vê que Deus está ali falando com a gente, seja por um milagre, né? Um sinal de Deus também pode ser através do milagre, que foi o que eu expliquei anteriormente para vocês, né? O que é milagre. Mas Deus conversa com a gente de diversas formas. Antigamente era algo mais claro, né? Vamos dizer assim. Pelo menos do meu ponto de vista, hoje em dia é muito difícil de nós realmente identificarmos o que é milagre, o que é sinal de Deus e principalmente, né, se aquele sinal que está na nossa visão, que está na nossa cara, assim, se realmente é um sinal vindo de Deus para nós ou se é algo que está na nossa cabeça. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos focar agora no sinal de Deus e concluindo aqui nessa essa introdução. Sim, antigamente Deus falava através de anjos, através de mensageiros, através de profetas, mas hoje ainda esses sinais estão sim claros para nós, porém nós muitas vezes não enxergamos o que realmente temos que enxergar, né? Às vezes a nossa emoção fala mais alto do que a nossa razão e principalmente mais alto do que a nossa comunhão e intimidade com Deus, para que a gente realmente consiga ali identificar se é o sinal de Deus ou não, né? Bom, gente, com relação à Bíblia especificamente, Deus falava através de sinais também, né? Não só através de forma falada, vamos dizer assim, mas Deus também falava por sinais para Jesus. Sim, às vezes nós não percebemos tanto isso porque nós focamos nos milagres, nós focamos muito nas conversas que Deus tinha, assim, diretamente com Jesus, mas Deus dava sinais para ele também. Um exemplo muito claro disso é no primeiro milagre que acontece, o primeiro milagre que Jesus faz, né? Que é transformar água em vinho em um casamento, né? E isso é um sinal de Deus de que era, né, um sinal de Deus de que realmente o propósito dele, a missão dele iria começar naquele momento, né? E às vezes nós não percebemos tanto assim, porque é muito mais fácil nós percebermos milagres grandes, né? Às vezes nem os milagres pequenos nós não enxergamos de fato, do que nós enxergarmos os sinais de Deus, o sinal de Deus na nossa vida. Porque o sinal, muitas vezes não são tão claros assim. Por quê? Porque Deus conversa com você de uma forma diferente que conversa comigo. E às vezes nós ficamos assim, poxa, mas será que isso realmente está acontecendo na minha vida? Será que realmente é um sinal de Deus? Porque Deus falou com aquela pessoa daquela forma, daquela outra forma. E comigo não está sendo assim. Mas é porque eu sei que é muito difícil entender isso, porque às vezes até eu não entendo, mas Deus conversa com você de uma forma diferente que conversa com as outras pessoas. E é aí que entra o sinal de Deus na sua vida, né? De forma diferente da vida das outras pessoas, porque você é único, né? Existem vários filhos aí de Deus, mas você é único. A cabeça da pessoa, né? Já tava esquecendo de pedir para você se inscrever no canal, para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo para geral e, claro, comenta muito aqui embaixo. Eu tô sempre deixando aqui para vocês uma pergunta, né? Para vocês responderem aí para mim, porque eu quero muito ter essa interação com vocês. Então, comenta muito aqui embaixo para eu ter esse feedback de vocês, tá bom? Então curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Bora me seguir nas minhas redes sociais, tá? Porque eu estou por todos os lugares. TikTok, Kawaii, Insta,
Todas as informações estão aqui embaixo desse vídeo, tá? E fica comigo até o final desse vídeo se você quer receber dicas extras sobre esses pontos que eu estou conversando aqui com vocês, tá? Bom, gente, vamos lá. Existem dois pontos que nós temos que analisar, que muitas vezes nós confundimos nessa questão de sinal de Deus. O primeiro ponto, que é mais óbvio, né? Que nós confundimos, como eu falei, nós confundimos essa questão de ser sinal de Deus e de ser algo de ação própria, né? Algo que nós queremos. Então, por nós queremos tanto, né? Nós acabamos traduzindo essa ação de Deus, vamos dizer assim, essa resposta que a gente quer do alto, como algo que nós queremos para nossa vida, como uma resposta que nós queremos para nossa vida. E a gente vai conversar melhor sobre essa diferença daqui a pouquinho, mas existem um outro ponto, né, que é a segunda situação, em que nós idealizamos essa questão de sinal de Deus como algo positivo, tá? Mas os sinais de Deus também podem vir em forma de barreira. Sim, gente, eu sei que é um pouco louco, mas é real. Os sinais de Deus, né, pode vir sim em forma de barreira, né? Deus barrar alguma coisa aí na sua vida, e isso pode ser sim um sinal de Deus falando, filha, não dá, você não vai conseguir fazer isso vai dar errado de alguma forma aí na sua vida, porque nós realmente idealizamos esse sinal de Deus como algo, assim, surpreendente, algo maravilhoso, uma resposta positiva. Mas Deus pode sim vir e comunicar com você através das barreiras da nossa vida. Vamos agora, eu sempre com as minhas mãozinhas aqui em movimento. Enfim, gente, vamos agora para a última reação, né? Eu resolvi colocar essa palavra reação para traduzir aí todos esses conceitos que eu trouxe para vocês. E vamos agora, né, a tão famosa pergunta. Gente, será que realmente o que eu tô passando é um sinal de Deus ou é algo da minha cabeça? Claisa, como que eu vou saber disso? Bom, antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que Deus jamais vai querer algo ruim na sua vida, tá? Então, às vezes nós temos essa sensação de que tudo na nossa vida é um sinal de Deus, é Deus tentando falar com a gente de alguma forma, sei lá mais o quê. Mas muitas vezes, isso não é um sinal de Deus, não é Deus querendo falar com você. Muitas vezes é os nossos sentimentos, as nossas emoções transgredindo, né, e passando acima do limite. Porque Deus, às vezes ele quer falar com você, mas às vezes a gente tampa o ouvido e fala, não, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo é maior do que o que Deus está querendo da minha vida. Então, às vezes, as nossas situações, o que nós passamos, vai além, entende? Tipo, infelizmente, passa e ultrapassa, né? As nossas emoções, as nossas ansiedades, os nossos medos, ultrapassam o nosso momento em que a gente para, senta, analisa e fala, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual o sinal que o Senhor vai me dar? E muitas vezes nós temos essas sensações. Às vezes você vai num restaurante, você come um peixe e, tipo assim, você começa a passar mal e você tem certeza que é por conta daquele peixe, você tem certeza que é por conta daquele restaurante. E aí você começa a pensar, não, realmente é um sinal de Deus de que não é para eu voltar aqui, né? Ou é um sinal de Deus de que alguma coisa vai acontecer de ruim na minha vida. Às vezes as pessoas, elas têm essa sensação de que tudo que acontece na vida ou é culpa de Satanás ou é culpa de Deus, né? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, né? Quando a gente consegue identificar qual é a situação em que Deus está, qual é a situação que é a ação de Satanás. Porque muitas vezes as ações que nós tomamos para nossa vida chegam a ser pior do que a ação que Satanás talvez iria colocar na sua vida. Porque muitas vezes as ações e tudo mais é através das nossas escolhas. Também tem um vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards para vocês, que falam sobre escolhas,
porque é algo muito importante que nós temos que entender mais a fundo sobre o assunto. Porque nós muitas vezes confundimos a ação de Satanás com as consequências das nossas escolhas, da mesma forma que muitas vezes nós confundimos o sinal de Deus na nossa vida, seja algo ruim ou seja algo bom, né? Como eu falei anteriormente, Deus pode falar conosco através das barreiras da nossa vida, né? Colocando barreiras na nossa vida. E às vezes nós confundimos esse sinal com a ação própria, né? Com a ação que nós desenvolvemos, com a ação que nós desencadeamos aí na nossa vida, né? E isso é muito ruim, porque a gente fica, neurado. Nossa, é Deus falando isso comigo. Nossa, Deus tá me dando esse sinal. É isso, é aquilo. E quando realmente Deus nos dá um sinal, a gente não identifica. Porque a gente tá tão focado em achar que tudo na nossa vida é um sinal de Deus, que quando Ele realmente nos dá um sinal, quando Ele realmente quer falar com a gente simplesmente tapa o ouvido e deixa a emoção falar mais alto, porque quem dominou os sinais de Deus anteriormente foi a emoção. Então, teoricamente, você escuta a sua emoção ao invés de escutar o seu coração, ao invés de escutar o que Deus realmente quer falar na sua vida. Muitas vezes essas ações próprias não são necessariamente algo extraordinário ou algo pequeno, são simplesmente o seu coração, o trono do seu coração, ser as suas emoções, ao invés de ser a sua comunhão com Deus, ao invés de ser o que você realmente quer ter com Ele. Bom, gente, vamos agora para as dicas para encerrar esse vídeo, mas mais uma vez venho convidar vocês a fazer parte desse canal, entendeu? Tem muito outros conteúdos para vocês, além dos que eu deixei nos cards, além do que eu vou deixar para vocês no final, né, na tela final. Então vem junto comigo pra gente descobrir aqui umas dicas que eu vou dar pra vocês. E deixando bem claro, as dicas que eu vou dar aqui pra vocês não são dicas em que vai ser uma coisa mais clara, mais específica, em que vai acontecer em todas as situações. São perguntas apenas que eu vou deixar aqui pra vocês se questionarem com relação quando você passar por uma situação, né? Para vocês identificarem, né, se é milagre, se é sinal de Deus ou se é ação própria. Então vem comigo, tá? Para as perguntas base, para você identificar aí qual dessas 3 reações realmente você está exercendo na sua vida. Bom, gente, é fato, muito fato, que existem várias perguntas para vocês se questionarem. Mas eu acho que essas que eu vou trazer aqui para vocês, dá para vocês começarem e a partir delas, claro, vai surgindo outros questionamentos e é através desses questionamentos que vêm dentro de vocês que vocês vão conseguir com certeza identificar se é realmente de Deus ou se não é, ou se vem de você. E se é de Deus, é um milagre ou é um sinal de Deus com relação a alguma situação da minha vida, tá? A primeira pergunta, né, tô aqui com a minha listinha. A primeira pergunta é: eu estou bem com essa situação? Como assim, Liza? Bom, quando você está passando por algum processo, né, e você começa a se questionar, vem uma reação com relação àquilo, você precisa identificar se você está bem com aquela situação, né, com aquela resposta que você obteve. Se você está sentindo ansiedade, ou se você está bem com aquilo, está calmo, ou se você está se sentindo com medo, ou se aquele medo é algo tranquilo, é algo que é natural, ou se você está se sentindo acuado, né? Ou se você tá se sentindo pressionado com relação a alguma coisa, enfim. Os sentimentos que são negativos geralmente não vêm de Deus. Por quê? Deus não quer algo ruim para você, a não ser que esses sentimentos te tragam um incômodo. Quando é incômodo, aí realmente você precisa analisar se é de Deus ou não, mas quando te traz algo que te remeta a dor, te remeta a medo, te remeta a uma inquietação fora do normal, com certeza não deve ser de Deus, porque Deus não te traz umas inquietações, Ele sempre vai te trazer paz no seu coração. Então isso eu posso afirmar com certeza para vocês. A segunda pergunta é
se aquela situação faz sentido. Como assim, Liza? Bom, geralmente, quando acontecem algumas coisas na nossa vida, a gente sempre corre atrás daquilo em forma de oração, em forma de ação, enfim, independente. Claro que existem situações em que você não esperava por determinadas situações, né? Mas quando é algo que você esperava, você precisa ver se aquele pedido que você fez para Deus, aquela oração que você fez para Deus, se é algo que faz sentido. Porque não adianta nada você ter pedido para Deus, sei lá, para você confiar mais nele, e aí você recebe um e-mail de algo que não faz nem sentido, de algo, sei lá, de um congresso de empreendedorismo, e você acha que aquele congresso foi uma resposta de Deus para sua oração, sendo que a sua oração não tem nada a ver com aquele e-mail que você recebeu, entende? Então você precisa entender se realmente faz sentido com o que você pediu em relação àquilo que você recebeu. Claro que existem situações, como eu falei anteriormente para vocês, que vocês geralmente não pedem, né? Quando vocês pedem é que vocês encaixam essa pergunta, mas acho que dá para encaixar de outras formas também. Aí é você com Deus. A terceira e penúltima pergunta, calma que tem só 4 perguntas e a partir delas vocês vão desenvolvendo outras, tá? A terceira pergunta é: isso me leva ao crescimento? E o crescimento que eu tô falando não é só crescimento espiritual, tá? Tem crescimento em todas as áreas da sua vida. Vamos supor que você recebeu uma notícia de que você conseguiu uma bolsa de 100% numa escola de inglês, tá? E não era algo que você estava esperando, era algo que ia ser construído aos poucos, que você ia conquistar aos poucos, mas que não era algo que realmente estava fazendo sentido na sua cabeça, que não era algo que você queria ou algo que você buscou. Mas essa oportunidade, né, de você ter conseguido uma bolsa de 100% em uma aula de inglês, em uma escola de inglês que é super renomada, por exemplo, isso te leva ao crescimento. Não necessariamente ao crescimento espiritual, mas Deus pode usar os seus crescimentos mentais, emocionais, físicos para a área do reino dele. Então você precisa analisar se aquela resposta que você obteve, em relação até mesmo aos pedidos que vocês fazem, se isso vai te levar ao crescimento ou não. E a quarta e última pergunta, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque tinha muito conteúdo, tem muito conteúdo para vocês, então eu precisava expor isso aqui para vocês. Mas vamos para a quarta pergunta e aí eu encerro o vídeo, tá? Quarta pergunta: será que é de Deus? Como assim, Liza? Não é essa pergunta que eu estava querendo responder? Sim, mas quando você vai se questionando, quando você tira um tempo com Deus de fato, para responder a todas as outras 3 perguntas que eu fiz anteriormente para vocês. Mas mais do que isso, quando você começa a se questionar, quando você começa a responder perguntas que vão vindo na sua mente, você consegue responder essa pergunta. E mais do que isso, Deus, você conhece Deus, né? Quando você tem uma intimidade com Ele, isso é até uma dica que eu dou para vocês, tenham uma intimidade com Ele. Quando vocês estão prestes a resolver alguma coisa, entregue nas mãos dele para ele dar a resposta para vocês. Quando vocês têm intimidade com Deus, quando vocês estão crescendo espiritualmente, né, na presença dele, vocês conhecem a Deus, né? E por conhecerem tanto a Deus, vocês sabem realmente, né? Claro que existem questionamentos e tal, mas vocês conseguem sim identificar se é de Deus ou se não é. Agora, a questão do milagre, se é milagre ou se é sinal de Deus, isso vocês vão respondendo com as outras perguntas que eu trouxe pra vocês. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Como eu disse, né, esse vídeo ficou sim um pouquinho grande, mas é pro crescimento de vocês, pra vocês estarem aí identificando as coisas. E mais uma vez eu deixei aqui nos cards outros vídeos que tem relação com esse vídeo, que vão ajudar vocês aí no crescimento espiritual.
e no amadurecimento espiritual também. Então, bora maratonar todos os vídeos aqui do canal. Então, curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Bora me seguir nas minhas redes sociais. Tô deixando aqui embaixo pra vocês na descrição todas as redes que eu estou disponível, que eu tenho muito conteúdo aí pra vocês, tá? E é isso, gente. Beijo pra vocês e tchau!